Por Fábio Bilek, devidamente inscrito para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, vereadoras, público presente e a público que nos assiste na internet. Hoje eu quero falar, a princípio, sobre a obra do Cubatão, onde foi colocado as tábuas, né, reformado a ponte do Cubatão, e teve muita pergunta para o gabinete nosso ali, nosso gabinete virtual, por que não foi colocado dessa vez bloco de concreto, né? Essa obra foi feita em 2018, 2019 com verba do governo estadual, e ela foi feita na época com concreto, a base da ponte, e ela foi feita de madeira. Para ser mudada agora da madeira para o concreto, teria que ser isolada toda a parte da ponte novamente. Então, a maneira mais correta agora seria manter as tábuas de madeira, né, as pranchas de madeira, para poder fazer a manutenção. Foi feita pelo pessoal da subprefeitura do Cubatão, o Felipe Chose, a equipe dele, inclusive ele mandou a foto, era 5h30 da tarde, eles terminaram a obra, ficou pronta, novamente feita de madeira, porque não tem como parar a comunidade toda e parar o processo, a ida e vinda dos caminhões e dos carros para sair de lá também a nossa safra da banana, de tudo dos nossos produtores rurais do Cubatão. A parte principal que me trouxe aqui hoje é falar sobre o esporte de Guaratuba. Esse fim de semana eu peguei uma postagem de relance, dizendo que Guaratuba não investe no esporte, do antigo gestor nosso de Guaratuba. Então vou passar o que foi feito nesse 1 ano e 4 meses que já estou lá, então nesse 1 ano e 6 meses que acontece no esporte de Guaratuba, para se realmente não é investido no esporte, que seja revisto o que foi dito, né, que a palavra, hoje em dia a internet aceita muita coisa. Na mão de um gestor que está mal intencionado, isso pode virar uma arma. Então, se você tem uma boa intenção, você fala a verdade. Se você tem má intenção, você mente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando a gente recebeu da antiga gestão, em 2025, no dia 2 de janeiro, os espaços públicos, o ginásio do Figueira estava arrombado, o ginásio do José Richa não tinha telhado desde o mês de novembro, estava sem 7 telhas desde novembro. O ginásio do Pissarra tinha sido feito a pintura no piso, mas ele era totalmente abandonado, com criação de pombos lá dentro. Foi isso que eu peguei, foi isso que eu recebi. O ginásio do Coroados, então, é um dos poucos ginásios que funciona, e hoje em dia ele está bem melhor. Então eu tenho que falar que a precarização era geral, né? Tudo que a gente recebeu na parte do esporte foi precário. Sinceramente, foi uma coisa um abandono do patrimônio público. A falta de zelo resultou nisso. Na fuga das pessoas dos ginásios, você não via mais a família no ginásio, você não via mais nada. Você não tinha o ginásio aberto até a tarde da noite no Figueira. Se for no Figueira agora à noite, tem aula lá, até às 11 horas da noite. Se for no Coroados, tem aula lá no Coroados até às 11 horas da noite. Se for no complexo esportivo, está tendo aula lá agora. Isso não tinha. Isso eu falo por vivência e por conhecimento. Diante do caos que eu recebi, a Secretaria de Esportes, junto com a gestão do Maurício, a gente fez um planejamento de como é que a gente ia fazer o retorno das atividades e a melhoria das atividades nos nossos ginásios. Dentro desse planejamento, a gente conseguiu mudar várias atividades novas, colocamos ali tudo que a gente já tinha. O Kimono Caiçara é um projeto muito bacana, a gente colocou agora mais o judô, a gente tem agora aula de zumba, aula de dança, aula de balé, isso são aulas gratuitas oferecidas para a comunidade, em todos os ginásios. Alguns ginásios não têm uma aula ou outra por falta de quórum. Até hoje o Felipe me ligou perguntando sobre basquete no Figueira. Não tem quórum. Tendo 2, 3 alunos, vai ter aula de basquete no Figueira, com toda certeza. Uma inovação também, nunca teve aula de atletismo na cidade. Eu venho do atletismo, eu sei que é uma necessidade. Todos nós que estudamos, acho que nos anos 90, era uma obrigação das escolas ter atletismo. Eu vim dessa geração. Então agora a gente colocou também na grade horária, na grade de currículo da Secretaria de Esportes, o atletismo também. Queria comentar também que nesse final de semana, falando sobre investimento no esporte, a nossa juventude veio dos Jogos da Juventude, em torno de 90 adolescentes e crianças foram até a Fazenda Rio Grande, participaram dos campeonatos, com ônibus locados por quilômetro rodado pela Secretaria de Esporte. Ela fez a licitação, a Secretaria fez a licitação, ela contratou o ônibus, a van foi levar os alunos e mais 2 ônibus, em torno de 90 crianças e adolescentes. Fim de semana que vem, mais em torno de 90 crianças e adolescentes estão indo para os Jogos Escolares, em Paranaguá. No outro fim de semana, a gente tem os Jogos Abertos, então isso é investimento no esporte. Todas as modalidades esportivas que são
oficiais, dos jogos oficiais que fazem parte da grade curricular, tem ônibus, tem transporte para todos eles, desde que sejam da grade original e grade oficial do município. Essa é uma premissa muito interessante de falar, que está gerando um outro processo de empréstimo de ônibus, empréstimo de van para equipes particulares. Pura e simplesmente eu criar uma equipe e colocar o nome de Guaratuba, isso não quer dizer que eu faço parte da grade de Guaratuba. Eu tenho o nome de Guaratuba. Você levar o nome da cidade, legal. Agora, obrigar que o erário público banque você para isso, eu tive uma equipe com 100 atletas. Todos eles eram corredores, representavam Guaratuba no Paraná inteiro. E nem por isso eu bati na porta de vereador e mandei o prefeito me colocar um ônibus e levar todo mundo para cima e para baixo. Isso é simples. Isso é o erário público que tem que ser economizado. A gente tem que trabalhar com as crianças do contraturno, trabalhar com os jovens e com a terceira idade. Equipes profissionais e particulares não fazem parte do custo da prefeitura. Se for fazer, tem que ser feita uma lei para isso, e a gente vai estudar se isso vai valer a pena ou não. A parte integrada da saúde, a gente trabalha, a Secretaria de Saúde e Esporte hoje trabalha integrada com a Secretaria de Saúde. A gente tem em torno de 80 pessoas que estão saindo da fila da bariátrica fazendo exercício físico nos ginásios, principalmente no José Richa. São 80 pessoas que saíram da fila da bariátrica e já perderam, o doutor Richa passou para mim, em torno de 300 quilos. Isso são 6 meses de projeto. Então, são pessoas que também estão saindo da fila da bariátrica, não vão precisar fazer a cirurgia. Isso é muito importante. O turismo esportivo também tem que ser dito, né? A Maratona Internacional estava aí para isso. Isso foi um projeto que eu corri atrás, junto com o prefeito Maurício. A prova era para ser feita a largada aqui e todo o percurso em Matinhos. Foi uma briga desde outubro do ano passado para trazer essa prova integralmente para Guaratuba. Então, isso é um turismo que a gente colocou na cidade, naquele final de semana da Maratona Internacional, em torno de 60 mil pessoas na cidade. Já está programada agora a meia maratona para o dia 6 de setembro, em torno de 10 mil atletas. Então, vai ser, mais uma vez, um bom fim de semana para o turismo e para o esporte, para tudo isso. Lembrando também do marco, que é a conceitualização do esporte aqui em Guaratuba. Em 2025, a gente mandou para cá a Lei Municipal do Esporte. Foi aprovado pelos vereadores, foi mandado para cá o Conselho Municipal de Esporte, foi aprovado pela essa casa, e o Fundo Municipal de Esporte. Isso, dito pelo ex-gestor, que não tem investimento no nosso esporte. Eu posso passar para vocês, isso no Conselho do Esporte, a gente tem mais ou menos hoje, em torno de R$1.300.000 já em caixa, já para ser gasto no esporte de Guaratuba. Hoje foram feitas a inauguração dos pisos modulares. 1.400 metros de pisos modulares foram colocados no ginásio do Complexo Esportivo e no ginásio do Pissarras. Tem mais coisa para vir. Tem a ideia de colocar grama sintética no estádio? Pode, se o conselho aprovar, vai ser colocado. Se for achado melhor colocar mais pisos modulares no ginásio do Figueira, no José Richa e no Coroados, tudo depende do conselho. Mas o dinheiro está ali e ele vai ser bem utilizado. É um progresso para o esporte que nunca teve na cidade. Falar que você constrói com o dinheiro do Estado é fácil. A gente também fez a lei Funda Funda, é o dinheiro do Estado. Mas só entrou esse dinheiro para nós, da prefeitura ou do esporte, porque foi feito projeto. Porque está sendo feito um projeto. Isso está sendo levado a sério. O esporte hoje, na Secretaria de Esporte hoje, ele é profissional. Ele não é gerido por quem não sabe o que está fazendo. A Juliana está lá, ela é professora, eu sou professor, a Fran está ali, ela sabe o que ela faz. O pessoal do esporte, os professores são profissionais, os gestores lá, todos eles sabem o que estão fazendo. A Marisa, o Gustavo, eu sempre gosto de falar. O funcionário de carreira. Eles fizeram todas essas licitações e tudo deu muito certo. Hoje a gente está colhendo os frutos. São os primeiros frutos que a gente está colhendo, né? Vão ter muito mais coisas ainda para fazer. Falando que a gente entregou hoje os pisos, né? E outra coisa que eu gostaria muito de falar é os parquinhos. Em 2024 veio emendas impositivas dos senhores. Foi feita a licitação. Só para dar uma pincelada bem breve, que o tempo é curto, em 2023 a gestão anterior comprou os parquinhos. Eu fui lá e comprei os mesmos parquinhos, com 50% mais barato. Pois não. Pegando a carona com a ponte, eu fui lá com o Maurício, a gente fez uma visita, praticamente foi feita uma ponte nova lá, sabe? Em tempo recorde. O Felipe trabalhou sábado, domingo, com mão de obra do município. Então, eu acredito que aquela ponte lá, a gente gastou 50% a menos do que se gastaria lá atrás. Pegando carona também, o esporte nunca se investiu tanto, né? Está sendo levado a sério. Infelizmente, o que eles têm que fazer é só criticar mesmo, porque o resultado está aparecendo. Sinaleiro, gastou-se 816 mil para comprar esse sinaleiro. Em 8 anos não conseguiram trocar os sinaleiros do município. A última licitação que fizeram em 2023, se licitou-se querendo comprar a preço de 1.300, quase 1.400.000 reais. O Tribunal de Contas tesourou.
Hoje o Maurício comprou por 816 mil, então é uma administração levada a séria. E assim, o que eles têm que fazer é criticar mesmo, mas o resultado está aparecendo, vai aparecer e, como eu tenho dito aqui, as criancinhas vão voltar a sorrir. Obrigado. O que eu falo sempre do esporte, porque é do meu conhecimento, né? Então, é o que eu vivo, é o que eu vivi desse 1 ano e 6 meses que eu tive à frente da secretaria. Então, só os parquinhos que foram emendas positivas dos vereadores, 50% mais barato. Tá? Isso é uma maneira de fazer a gestão correta, a gestão clara. Por onde passou na gestão da Secretaria de Esportes, foi tudo muito bem correto, muito bem feito. Eu fico triste de ter que vir aqui falar que não, Guaratuba está investindo no esporte. Não precisaria estar aqui falando isso. Só que eu tenho que defender não só a gestão do Maurício nesse ponto. Eu tenho que defender o que eu tive fazendo lá durante o ano e 6 meses. O investimento que a gente conseguiu hoje em recursos, a reforma do José Richa, ela está quase pronta, toda a papelada está pronta, o projeto está lançado no governo do Estado, pelo que eu sei, mais 1 mês ou 2 meses, a gente vai ter o dinheiro para a reforma do José Richa. Isso não é investimento no esporte? O José Richa está lá desde 1985, nunca foi trocado num telhado. E quando eu recebi o José Richa em 2025, ele não tinha 7 telhas, durante 2 meses. Isso, o piso Paviflex aconteceu o quê? Estourou, teve que trocar o piso. Então, por uma manutenção, ao invés de uma telha, você gera um prejuízo para a população muito grande. Então, dizer que não está sendo investido é uma mentira. É só por isso que eu usei a palavra para dizer, se for usar de mentira, não use do que eu tenho prerrogativa para dizer. É mentira, foi investido no esporte sim. Da mesma maneira que foi investido na época da gestão do Roberto, bem provável que foi investido. Eu não estou aqui falando que ele não investiu, mas ele não pode falar que não está sendo investido. Se ele está usando a palavra que não foi investido, ele está usando alguma outra prerrogativa para pegar uma carona em alguma postagem que ele viu e que ele levou por conta que investir no esporte é tirar o ônibus das nossas crianças e colocar numa equipe particular. Só se for isso que ele pensou. E isso não vai acontecer. O dinheiro do povo é o dinheiro do povo. Ele pode ser usado para retribuir para a população nossa, para nossas crianças, os nossos idosos. Uma coisa que nunca aconteceu. A gente está licitando agora o uniforme para todas as crianças, de 7 anos até a terceira idade. Você vai em jogos da terceira idade, todo mundo uniformizado. Guaratuba parece um carnaval. E por quê? Os idosos, eles fazem a camiseta deles e eles pagam. Agora não, vai ser licitado, todo mundo vai ter o seu uniforme. Vai representar Guaratuba, todo mundo de maneira uniforme. Vai chegar aquela equipe de Guaratuba. Não é um carnaval mais. Isso com dinheiro de investimento, de planejamento. Então é muito simples falar. Para você destruir é muito mais fácil. Com palavra você destrói tudo que é feito. Agora o trabalho ele acontece aos poucos. Era o que tinha.